cima. Hoje aqui conversando com você sobre a vigorexia, né? Esse transtorno que faz com que as pessoas se percebam sempre magras, né? Isso, magras e fraquinhas, ainda que elas estejam super bem, estejam fortes, mas isso é, como a gente já viu aqui, um transtorno da própria mente, né? Uma forma como ela se percebe, independente daquilo que é de fato a realidade. Primeiro, o que está empurrando as pessoas para esse tipo de transtorno, uma vez que o volume está aumentando, cada vez mais os jovens especialmente procuram? O que está empurrando? Então, é aquela busca pelo corpo realmente perfeito, né? Aquela ideia, né, de beleza, os padrões de beleza que são exigidos mesmo pela própria sociedade. Então, antigamente nós tínhamos as anoréxicas, né? Pessoas que se viam no espelho e se entendiam acima do peso. Porque numa momento, né, da sociedade em que as modelos elas eram encontradas nos shoppings, né? Então elas eram captadas desses lugares passeando, né, na sua vida rotineira. Então elas tinham que estar preparadas para de repente serem captadas por um momento assim tão especial que elas de repente, né, esperavam, tinham como expectativa da sua vida. Então os estilistas eles queriam que as mulheres realmente fossem muito magras para que as roupas pudessem caber perfeitamente, usar menos tecido, né, na confecção dessas roupas, e as mulheres entendiam que tinham que ser muito magras. Então, hoje, a gente tem a vigorexia como as pessoas que se olham no espelho de uma forma constante. A obsessão não é só por malhar o tempo inteiro, por adquirir esse corpo musculoso o tempo inteiro, mas ela fica checando ao espelho o tempo inteiro se ela conseguiu aumentar o seu volume, a sua massa corporal. Né? Então, isso tem uma semelhança com o transtorno obsessivo-compulsivo. É uma ideia fixa, não é? Onde essa pessoa ela entende que essa ideia é intrusa, né? Não é tão consciente assim. As pessoas de fora conseguem perceber. A pessoa que vive não consegue ainda ter uma noção que ela está passando por essa patologia, mas ela precisa desempenhar um ritual, né? O transtorno obsessivo-compulsivo, ele está dentro também, enquadrado num grau de ansiedade muito grande. Então, se a pessoa não desempenha aquele ritual, o ritual que é compulsivo, né? O ritual que é impulsivo de malhar, ela se sente já deprimida, ela se sente já irritada. Então, como a gente percebe que a pessoa está passando mesmo por esse transtorno, quando ela tem uma mudança drástica no seu comportamento. Então, a sociedade, os padrões de beleza empurram a pessoa realmente para isso. E aí tem a questão da predisposição psicológica de cada um. Mudança drástica no comportamento. Você já citou algumas coisas, né? A pessoa que vai ficar o tempo todo checando no espelho, como é que está, essa coisa toda, se está com mais peso, com menos peso. Que outros fatores? Como é que a gente pode perceber que a pessoa já está entrando mesmo nessa trajetória, né? Irritabilidade foi outra coisa que foi citada. Que outros fatores a gente... Você começa a perceber quando o aluno, frequentador da academia, ele começa a frequentar durante muitas horas a academia, ou então, inclusive, mais de uma vez ao dia. Você começa a ver alguns alunos que vão para a academia de manhã, treinam, regressam para suas casas ou para o trabalho, e à noite voltam para a academia para continuar um treino. Pessoas que treinam 7 vezes na semana, não se dão um dia de descanso. Inclusive, o descanso é até necessário para o próprio grupamento muscular, para a musculatura como um todo. É benéfico esse descanso. Então, e a questão da irritabilidade, ansiedade, aí mais até minha colega pode falar, mas e até um fator, acho que até um pouco depressivo, porque como é um objetivo na cabeça dele tão longe de ser alcançado, é um padrão que ele nunca consegue atingir,
eu acho que isso, com o decorrer do tempo, também começa a até desenvolver um caráter mais depressivo, né? Sim, desenvolve um caráter depressivo, sim. Essa patologia, ela tem uma ligação com outras comorbidades, né? Como a depressão e a síndrome do pânico também. Então, as pessoas que desenvolvem esse transtorno, geralmente são pessoas que têm um ego muito fragilizado, são pessoas que se sentem inferiorizadas e têm uma baixa autoestima. Então, de alguma forma, para serem aceitas também no meio social, uma identidade, né? Então, elas buscam desenvolver esse tipo de corpo que elas consideram como perfeito, elas chamam atenção para si, elas ganham, é como se fosse uma compensação daquela inferioridade. Então, dessa forma, elas conseguem chamar a atenção para elas, não é? E aí conseguem desenvolver, de repente, uma compensação de tantas dificuldades que ela tem dentro dos seus complexos. Então, realmente é uma característica de comorbidades que podem ser associadas a esse tipo de patologia. E a gente, um dos fatores assim, de importância da gente estar conversando aqui sobre isso é também o fato de que, às vezes, a pessoa fica buscando, né, ser aceita pelo meio social, ser aceita pelos amigos, sociedade em geral, por conta de fatores externos, quando, na verdade, o que vai te fazer sedimentar no teu grupo de relacionamento, você se estabelecer no meio social que você quer, são os teus fatores internos, né? É aquilo que você é na sua essência, é a forma como você vê, trabalha o mundo, como você se relaciona. Essas sim são duradouras, essas sim são perenes, essas vão fazer diferença, né? Claro que a gente cuida. Eu não sou de dizer que beleza não é fundamental, não. Eu acho que a gente tem que se tratar, a gente tem que se cuidar, mas a gente tem que se cuidar pela questão da saúde, pela questão de ficar bem, de você, né? Não Exatamente. Com essa questão de que, porque só o bonito, é só o malhado, é só o isso, só... Isso realmente... Eu costumo dizer que o fator estético ele é secundário. O principal objetivo do treinamento, de toda essa dedicação, é o fator da saúde, é da prevenção e da melhoria da qualidade de vida. Perfeito. A parte estética é secundária. Ela quase que decorrente, né? Exatamente. É uma consequência, né? Isso aí. E a gente pensa que a musculação ela é tão indicada para a osteoporose, ela é tão indicada para o Alzheimer, com a prevenção do Alzheimer. E aí a gente vê a musculação sendo utilizada de uma outra forma. Então, quanto mais cedo a gente introduz a atividade física na nossa vida, no nosso cotidiano, melhor resultado quando a gente chegar à terceira idade. Mas se for dessa forma que está sendo feita, e a gente vê que a maioria dos jovens está sendo direcionado para isso, infelizmente, a gente tem que despertar, porque o que vai ser mais à frente? Será que eles vão conseguir sobreviver durante muito tempo? Que efeito é esse que está acontecendo lá dentro do corpo deles? Será que esse hormônio que é de cavalo, que é utilizado para cavalos, sendo utilizado dentro do organismo, será que esse fígado vai aguentar chegar a pegar essa toxina toda, essas drogas, transformar essas drogas numa coisa inócua sem dar um resultado? Quer dizer, isso aí é risco, a gente tem que pensar na qualidade de vida. Eu tenho até conversado com um colega, um amigo, né, pessoal, que ele é oncologista, e ele percebe um aumento muito grande com câncer cada vez mais novos. Pessoas com idade mais novos com câncer. Então, assim, eu acho que isso já é uma primeira consequência desse uso indiscriminado de anabolizante dessa geração. É isso aí, eu quero pegar esse gancho mesmo que a Mara levantou sobre como é que tudo isso, né, esses anabolizantes, esse excesso de esforço, tudo isso vai se refletir internamente na saúde. Porque olha que contrassenso, né? Esses jovens que de repente estão aí buscando beleza, eles estão na verdade se destruindo. Quais são as doenças que são provocadas e que são decorrentes desse tipo de remédio, de medicamento, de tudo? É importante ressaltar que esses anabolizantes, existem várias substâncias que podem, né, ser consideradas como anabolizantes, mas o que é mais utilizado é a testosterona. Testosterona é um hormônio masculino
que existe em grande quantidade no corpo masculino e em menor quantidade também no corpo feminino. Então, esse hormônio, quando ele começa a estar na corrente sanguínea em maior quantidade, maior volume, uma das situações que pode causar é a infertilidade masculina. Não é? É a redução do tecido dos testículos, né? No caso dos meninos, e ele já tem uma série de dificuldades mesmo a nível da sexualidade. Não é? Então, ele pode ter ginecomastia. O que é isso? O aumento, né, da região do peitoral masculino. Pode ocorrer pelo excesso desse hormônio circulante, né, no organismo. E esse aumento do peitoral não é ele ficar com peito de homem, é ele ficar com peito de mulher, ficar né? com peito de mulher, glândulas desenvolver mamas, não é? Então, tem uma série de dificuldades. Então, pensando, né, também a longo prazo, né, esse jovem de 18 anos, como foi falado aqui pelo colega, né, esse homem adulto, jovem, né, aos 35 anos, que ainda que está projetando ainda a sua família, ter filhos, isso poderá ser prejudicado por conta do uso desses anabolizantes. Né? No caso da mulher, ela vai ter o quê? Desenvolvimento de pelos, a voz dessa mulher, né? As cordas vocálicas, elas têm uma mudança também, ela começa a emitir uma voz mais grave. Então, assim, e sem contar, não é? Com todo o envolvimento com os outros hormônios que nós temos no nosso corpo também. A serotonina é um hormônio que está muito ligado com essa questão do exercício físico, é um neurotransmissor que está envolvido em muitas patologias também. Então, realmente não é um casamento perfeito, né? Existem muitas patologias que podem surgir decorrentes daí. Queria complementar, posso? Claro. Com relação à testosterona, que a Isabel está falando, né, nas mulheres ainda tem o aumento do clitóris, aumento da alteração da vulva, e esse aumento ele é reversível. A mudança de voz ela é irreversível também. A testosterona tem sido bastante usada e em algumas situações existe um precursor da testosterona, que é uma erva que algumas pessoas usam. Só que usa para estimular a maior produção de testosterona. Então, com isso, para aumentar, para hipertrofiar os músculos. Então, os músculos serão maiores. Só tem o seguinte, quando a gente recebe hormônio, o nosso corpo automaticamente deixa de produzir. Por isso que os homens que tomam testosterona, provavelmente daqui a pouco não produzirão mais testosterona. E daí essa infertilidade. Por isso que, se eu utilizar também um precursor, ou seja, se eu pego essa erva, mas é natural, mas, por exemplo, existem algumas ervas que abaixam a glicose. Eu não vou citar o nome dessa erva, mas como essa erva aqui, ela faz com que estimule a produção de testosterona. Então, em algum momento, quando eu tirar essa erva, o organismo que já foi tão estimulado, parou, porque não tem mais o estímulo. Então, tanto uma coisa quanto outra, seja da forma natural ou da forma química, que eu vou utilizar um produto, um medicamento, né, à base laboratorial, é risco. Então, ele vai deixar de produzir, ele vai deixar de ser fértil. Então, isso aí é risco para ele. Né? O que adianta ter aquele corpo maravilhoso, só que os sonhos dele, os seus planos ficarão. E essa fase de que eu preciso ter meu corpo tão bonito, isso vai passar. Porque quando chegar num determinado momento que a verdadeira beleza, ela está interna da gente. É bem aqui por dentro, e não é por fora. E mesmo nessa questão, né, pode ser que os estilistas possam usar o corpo desse jovem, dessa jovem, por um tempo pequeno, mas o resto da vida, talvez ele fique prejudicado para sempre, né? Uma série de questões e como você colocou, perca os sonhos, efetivamente perca os sonhos, né? Agora, eu queria entender com vocês a pessoa que já entrou nesse barco, né, que é a expressão que a gente está usando, ela já está envolvida com essa questão dos anabolizantes, já está vigoréxica. O que pode ser feito? Como ajudar essa pessoa a sair dessa trajetória? Como ajudar essa pessoa a voltar a ter uma vida normal, a buscar a saúde física, o desenvolvimento, o fortalecimento muscular de uma forma natural? Logo depois do nosso intervalo, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Eu quero mais.